O objetivo é que ele pare de beber. E não só isso, né? Que ele queira ficar sem beber. E aí você começa a identificar nisso alguns erros e acertos seus. Entendendo que isso é um processo de influência, a gente começa a entender que isso exige algumas estratégias. E aí, estratégias quer dizer que é um pensamento que você vai entender o fundamento daquela coisa que você está fazendo. Porque isso te dá um norte e te abre um leque de muitas possibilidades de chegar no mesmo lugar. Começando mais um 707, um projeto em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência sobre como fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E nesse projeto eu produzo esses episódios todos os dias, diariamente, às 7h07 da manhã, horário de Brasília, no meu Instagram, @Vitor Blasius. O projeto 707 é um projeto em que eu respondo perguntas de forma interativa, aqui dentro do meu Instagram, com pessoas que da minha audiência que aparecem, solicitam para participar e são selecionadas aqui dentro da solicitação para poderem tirar suas dúvidas comigo diretamente. Bom dia! Bom dia, doutor Vitor. Sou Rosa aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Já falei com o senhor uma vez. A minha dúvida é, meu filho não bebeu agora na virada do ano, mas ele ficou muito estressado, eu sabendo que ele estava querendo beber. Aí ontem, eu estava conversando com meus familiares, estava todo mundo junto, sem álcool, sem nada. Aí ele tem um bebezinho recém-nascido, como eu disse, o senhor. Aí dizendo, menino dá trabalho, não sei o que. Eu disse, criança dá trabalho, não. Quem dá trabalho é filho adulto. A maneira que eu não sou de expressar, entendeu? Aí ele disse, na mesma hora, porque filho adulto não é boneco. É porque quando os filhos crescem, os pais acham que é boneco. Filho não é boneco. Aí eu me segurei e não falei nada, porque ele estava na ansiedade de sair para beber. Aí ontem eu sentei com ele, aí disse, ô meu filho, ontem à noite, o que você quis falar que filho não é boneco? Tá ouvindo, doutor Vitor? Tô ouvindo. Uhum. Aí eu disse, o que você quis dizer com filho não é boneco? Aí ele disse, é porque você fica pegando no meu pé, você vai aonde eu estou. Eu disse, eu ia. Eu não vou mais, você viu que eu não estou indo mais. Aí ele falou, você me deixe livre, sem pegar no meu pé, que eu não gosto disso. Eu disse, tudo bem, meu filho, mas o problema é que eu me preocupo com você. Eu não faço para lhe desmoralizar nem nada, eu me preocupo com você, mas eu vou tentar melhorar. Aí, quando foi ontem, com certeza ele saiu para beber. Com a mulher, uma criança recém-nascida, que eu não sei o porquê, mas vai junto. Eu já passei as dicas do senhor para ela, mas ela disse que não vai, que não tem interesse. Aí eu vou lutar sozinha, junto com o senhor, e eu vou vencer. Aí eu digo, numa situação dessa, quando ele saiu, o que é que eu faço? Quando ele sai para beber, o que você faz? Ficar quieta, né? Que opção que você tem assim, nessa hora? Porque ele me chama, vamos mãe, pronto. Ontem ele foi para uma casa de praia dos amigos, aí me chamou, eu disse, meu filho, eu não me sinto bem, eu já estou cansada, eu trabalho a semana inteira, só tenho um dia para folga, então eu prefiro ficar em casa. Uhum. Tá, mas a sua pergunta é o que fazer enquanto ele vai beber? Enquanto ele sai para beber? Assim, no caso, como ele fez, segurou a noite de ano, mas ontem saiu. Uhum. Também não fiz nenhuma ligação, não fiz nada. Não liguei para ele, porque antes eu ligava de 10 em 10 minutos, antes de lhe conhecer, antes da Semana ACA de novembro. Uhum. Aí agora eu não ligo mais, eu não pergunto onde está. Antes eu ficava na janela, que eu moro em frente à casa dele. Eu moro no primeiro andar e eu ficava olhando direto
Se ele já tinha chegado, se já tinha acendido luz, hoje eu não faço mais do dormir, porque era um tormento, entendeu? Era um tormento, eu não conseguia dormir nada, mas agora eu durmo tranquilazinha, porque é aquilo. Se tiver de acontecer, eu não posso evitar, né? No momento. Não assim, né? Primeiro que não tem como evitar 100% nada na vida, né? Como ele sabe que está Mas distante, assim, é que não é assim que vai evitar, né? Vamos dizer assim, tem uma margem de poder evitar isso, de poder influenciar ele para beber, mas não é assim, você já entendeu isso. Isso é diferente de não ter o que fazer, né? É bem diferente. Mas acho que você já entendeu isso. Uhum. Mas a sua pergunta é sobre o que fazer enquanto ele sai para beber. Estou tentando entender melhor o que você... Qual é o ponto dessa pergunta? Assim, como ele está distante, eu não posso fazer nada, eu não tenho como estar ligando, porque já incomoda ele. Aí no outro dia eu já pensei hoje em dizer assim, meu filho, e ontem, como foi o dia? Será que eu devo? Tá, calma, segura. Eu acredito que não. Mas deixa eu te falar uma coisa. O pensamento que você precisa desenvolver para fazer ele parar de beber é um pensamento estratégico. O que significa ser um pensamento estratégico? Antes de eu pensar em o que eu vou fazer, eu preciso parar um pouquinho para pensar o porquê que eu vou fazer isso. Isso é o oposto do alcoolismo. O alcoolismo, como é que funciona? A pessoa vai fazendo uma série de coisas e ela não pensa direito. E depois ela colhe uma série de consequências, mas nem pensou direito no que estava fazendo. Foi lá e fez. Eu quero curtir, eu vou. Mesmo que isso acabe atrapalhando outras coisas. Então, qual que é o antídoto para isso? É você parar para pensar naquilo que você vai fazer. Tá, eu quero... E ontem até falei um pouco isso. Eu não sei se você assistiu o 707 de ontem, que eu estava começando a falar sobre isso, assim, de objetivo e estratégia. Beleza, o objetivo é... Assistir e repetir, porque estava travando muito ontem. Tava, né? Que pena. Mas a ideia é essa, você ter o objetivo e a estratégia. O objetivo é que ele pare de beber. E não só isso, né? Que ele queira ficar sem beber. E aí você começa a identificar nisso alguns erros e acertos seus. Certo. Você já identificou alguns potenciais erros que você já sentiu como erros, que é ficar para ele, que é ficar cobrando ele, e ele até disse para você com todas as letras. Ele falou, e eu acho que ele falou, tem sabedoria no que ele disse. Por mais que ele talvez não vá saber exatamente a explicação profunda, mas ele tem sabedoria no que ele disse. Olha, mãe, filho adulto não é boneco. Eu não conheço essa expressão, mas eu imagino o que significa. Vê se eu entendi. Ele quer dizer, olha, mãe, eu não sou para você me controlar. Não é para você me controlar. É isso que ele quis dizer, eu imagino. Eu não conheço nada, mas é isso. Nunca tinha ouvido dessa forma. Mas quando ele diz isso, o que tem por trás disso? Qual a sabedoria que tem por trás disso? Existe... se a gente for parar para pensar, as pessoas, Rose, elas não são influenciadas só por fatos, só por discussões lógicas. Eu tenho medo de ser um pouco confuso ou avançado demais. Você me interrompe se você não entendeu alguma coisa? Pode falar, pode falar. Influenciar uma pessoa não é necessariamente ruim, né? Às vezes a pessoa fica com uma ideia de que eu vou influenciar alguém ou vou usar alguma estratégia para lidar com aquela pessoa, para influenciar ela. Tem muita gente que escuta isso e já pensa, poxa, mas isso é uma coisa isso é uma coisa errada, isso é uma coisa de mau caráter, né? Isso é uma coisa de quem engana os outros, mas não é isso. Tem muita gente que usa a influência para o mal, mas a influência pode ser usada para o bem também. Por exemplo, um professor que está com uma turma de alunos que não está estudando, que não está motivada para estudar e é necessário estudar. Se esse professor tiver uma forma de ensinar que seja mais persuasiva, mais influente, que ele consiga impactar esses alunos melhor, ele tá usando uma influência para o bem.
Sempre Entendi. com honestidade, sempre com respeito, mas é um jeito de influenciar. Entende? Então, o processo para fazer ele parar de beber é um processo, de certa forma, de influência. É um processo que passa por, de certa forma, vamos dizer assim, eu tenho medo de usar essas palavras porque as pessoas entendem errado, mas eu vou usar porque eu já expliquei. É um processo que passa por influência e manipulação honesta, 100% honesta. Você vai me ouvir falar em algum vídeo assim, eu sou completamente contra mentiras, enganações, coisas por baixo do pano, esqueminhas. Ah, deixa eu inventar uma história para ele, deixa eu mentir, deixa eu colocar... Eu sempre fui contra isso. É porque, na Agora, verdade, sabe que não é verdade. hã? Quem é louco que não sabe que a pessoa está inventando alguma história. Mas para fazer ele parar de beber, eu não acredito que vale a pena mentir, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Entendendo que isso é um processo de influência, a gente começa a entender que isso exige algumas estratégias. E aí, estratégias quer dizer que é um pensamento que você vai entender o fundamento daquela coisa que você está fazendo. Porque isso te dá um norte e te dá um leque de muitas possibilidades de chegar no mesmo lugar. Inclusive, eu vivo recebendo mensagem de alunas assim, dizendo que ficam muito felizes de ver assim, que o ACA, né, que o método ACA, dentro do curso ACA, ele dá muita liberdade de ação. Tem fundamentos que precisam ser seguidos, né? Poxa, tem leis, vamos dizer assim, tem leis da natureza. Você vai construir uma casa, tem leis, tem a gravidade, você tem que considerar. Se chover, você tem que mudar o terreno, você tem que mudar a composição, não sei, eu não entendo muito disso. Mas tem mudanças, mas tem uma liberdade enorme de como você pode construir uma casa. Fazer quem ama parar de beber passa por esse mesmo raciocínio. Por exemplo, tem alguns fundamentos do que não se fazer. Um deles é controlar. Por que controlar? Por que ele se sente como um boneco? Se você falar, ah, meu filho, foi boa a noite de ontem, sabe o que vai soar? Vai soar que você tá... Que você acha... E eu sei que talvez não é isso. E eu sei que você faz isso por preocupação, só que o que pode soar na orelha dele? Pode soar que você acha que ele é um... E qual o problema dele achar que você está controlando? É ele achar que você acha ele um estúpido, que você acha ele um imbecil, que você acha ele um incompetente. E aí ele precisa se fechar para o que você está falando para proteger a própria autoestima. Entendi. Você entende? E aí ele não vai te ouvir por conta disso. Então beleza. Por que isso acontece? Porque o instinto de liberdade, ele é muito forte. Porque é uma defesa natural, é um mecanismo, uma lei da natureza, praticamente. O nosso cérebro foi se desenvolvendo para ter alguns mecanismos de sobrevivência. Esse mecanismo de independência, de liberdade, é um deles. Só que quando essa liberdade é ameaçada, ou sentida como ameaçada, sentida como em risco, a tendência é a pessoa não pensar direito no realmente o que ele necessita pensar. E ela fica tão preocupada em se defender do controle, se defender das opiniões, que ele passa a não ouvir mais. E daí fica um saco, né? Aí fica muito chato, daí você vai ficando cada vez mais ansiosa, né? Porque daí não te ouve mais, e vai ficando cada vez mais ansiosa e a tendência é querer continuar batendo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Só que não dá assim. A ideia aqui é muito mais como se fosse assim, olha, é como se fosse uma estrada. Tem certos lugares, se você tentar ir, você não vai conseguir passar. O sinal vermelho. Se você tentar passar no sinal vermelho, você corre o risco até de ter um acidente. Então, às vezes, você precisa dar a volta. Você precisa dar a volta com o carro para ir por outra estrada. Essa outra estrada pode ser até mais próxima. Então, você tem que começar a considerar essas outras coisas indiretas também. Então, quando ele sai para beber, o que eu quero dizer com isso? Não é necessariamente esse o momento que vai ser decisivo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Não é o momento que ele sai para beber e volta para casa que é o momento decisivo. Que agora tem que ter a palavra exata. É bom não errar é ótimo. Só que fazer quem você ama parar de beber é uma coisa que é uma estratégia que se traça a médio prazo. Vamos dizer assim, ou até pode ser
não é imediato. Não é uma coisa que você faz agora, é uma coisa que você faz ao longo dos dias. Você já deve ter percebido. O que você já percebeu que já mudou desde que você começou a colocar em prática algumas coisas? Mudou alguma coisa? Mudou sim o comportamento dele comigo, doutor Vitor. Pronto, ontem eu conversei com ele e me perguntar, como eu já falei para o senhor, e ele me respondeu sem agressão, entendeu? Antes ele não gritava, saía, não escutava. Ontem eu já conversei com ele e ele me respondeu numa boa, entendeu? Já antes de ontem também eu disse para minha neta, Letícia, vamos na casa de papai, aí fiz uma bacia de pipoca para incentivar. Fiz uma bacia de pipoca e cheguei lá, apertei a campainha, ele abriu e disse, a gente veio assistir filme com vocês. Aí Letícia é quem vai escolher o filme que ela quer. Aí ela escolheu um filme e a gente foi assistir, foi maravilhoso, assim, o entrosamento, entendeu? Eu já fiz para ver se ele... Porque eu nunca ia, porque eu me sentia mal em chegar lá, mas ontem ele não estava embriagado, antes de ontem. Aí a gente assistiu o filme, ela ficou com ele, tudo, aí para ele se sentir apoiado, assim, no caso, porque eu nunca ia assistir filme lá, por conta que tinha bate-boca com ele, com a mulher, e eu não gostava de estar perto, mas como ele não tinha bebido a noite anterior, aí eu disse, vamos, Letícia, assistir filme com seu pai. Aí a gente assistiu o filme, passando mais de 2 horas lá com ele, depois do filme ainda ficou brincando, entendeu? Eu acho que foi um lado positivo, não sei, eu tentei fazer no lado positivo. Isso. E talvez, isso, beleza, isso já são alguns passos que você está dando. Percebe? Ó, antes ele mal te ouvia, talvez nem ouvia nada. Não, eu saía gritando. E agora, conforme você foi focando no que você tem controle e já colocando algumas coisas em prática, já começou a abrir mais espaço para interações. Já passou a ter mais espaço, talvez até para ele expressar um pouco mais o que ele pensa de verdade. É. E assim, se você parar para ouvir ele, isso é um bom norte, muitas vezes, tá? Para você entender se você está indo para o lado certo ou não. Ouvir não só o que ele fala, mas o que ele faz. Pô, ele não bebeu no Réveillon? Isso parece interessante. Foi. Mas aí ontem eu tenho certeza, ainda não vi ele, daqui a pouco ele chega por aqui. Mas ontem eu tenho certeza que ele saiu e bebeu. Mas fazer o quê, né? Você tem que fazer muito. Algumas coisas você já está fazendo. Só que, às vezes, você pensa que o que você vai fazer tem que ser assim, ó. Pá, pegar tipo um cavalo para adestrar ele e pegar e botar o cavalo. Se você pega um cavalo para adestrar ele, eu não sei exatamente como é, tá? Mas eu já ouvi falar. Eu tinha um paciente que era adestrador profissional, ele era ótimo em cavalos, né? E aí o que acontece? Quando você vai domar um cavalo, conta ele, você não pode chegar de frente com o cavalo e tentar bater de frente e fazer o cavalo seguir pelo seu caminho. Você vai guiando, de certa forma, vai aproveitando os espaços, mas se ele começa a relinchar, se ele começa a ficar agressivo, ficar muito agitado, você dá um pouco de corda, você deixa ele soltar essa energia, e aí você volta de novo, é uma coisa de conduzir um pouco mais. Se você ficar de frente, ele vai bater de frente. E aí você não consegue chegar em lugar nenhum. Você está entendendo agora? Quando você começa, ó, beleza, eu não bato de frente, já é uma coisa muito boa. É que às vezes parece que não é. Claro que não é só isso, tem uma série de combinação de coisas, né? Mas você vai juntando uma coisa aqui, vai juntando uma coisa lá. Quanto mais elementos você colocar, melhor. E mais vai ter resultado, e mais rápido. Mas tem que acertar nos fundamentos. E, por exemplo, você chegar no dia seguinte, fala, como é que foi a festa lá? Se ele ouvir isso, como, por que você quer saber da festa lá? Por que você não cuida da sua vida? Por que você está atento em mim? Porque ele vai ouvir, talvez, é um risco que ele ouça. Minha mãe me acha um idiota. A minha mãe acha que eu sou uma criança. E talvez ele próprio, tá? Mas aqui é um segredo nosso, tá? Eu não sei se isso é verdade, é uma hipótese. Talvez ele próprio já se sinta muito mal de não conseguir fazer tudo o que ele gostaria de fazer com o desempenho que ele gostaria de ter na vida em geral. Ele sofre. Ele sofre, ele diz que quer parar, como eu já falei para o senhor, mas infelizmente ainda não. Mas vai chegar o dia. Ele sofre. Conforme você for ajeitando conforme você está ajeitando isso do ambiente, né, da sua interação com ele, você está colocando um combustível poderoso para ele mudar.
Só que olha só que interessante. Olha, eu acho fantástico essa comparação. Veja se você concorda comigo. Quando ele falou assim, mãe, me deixa livre. Deve ser assim, ó, eu me preocupo com você, mas vou tentar melhorar. Eu acho bonito isso, apesar de ser é um desafio, né? Mas eu acho bonito porque isso traz uma coisa muito boa, que é o seguinte, percebe que você também está numa trajetória, numa jornada de mudança. Que também não é fácil para você. É muito difícil. Mas é possível. Porque o pai dele também era alcoólatra, eu já sofria muito. Aí, tudo que eu queria, eu esperava idealizar alguma coisa que você não pode viver a vida do outro. Tudo que eu sonhava era que ele não bebesse, entendeu, doutor Vitor? Aí eu acho que eu criei uma expectativa muito grande numa coisa que eu não ia ter controle no momento. Você não tem controle imediato, mas você tem influência. Só que eu escutei uma frase que é um pouco dura. Você permitiria eu falar? Pode dizer. Ela é o seguinte, eu escutei esses dias, você falava o seguinte, que é frase até de ano novo, de coisa assim, né? Que olha, a vida não se eleva. Vamos ver se tá travando, né? Tá ouvindo? Estou, agora sim. Tá. A frase é a seguinte, a nossa vida não se eleva até as nossas expectativas. Ela desce até o quanto a gente está preparado. Uhum. Entendeu? Você está começando a se preparar. E conforme você vê se você está se preparando, que você está entendendo, cada vez mais que você vai evoluindo nisso, você já está sentindo melhoras, né, na relação. E é nisso que você tem que focar, no seu processo e naquilo que você tem controle. Olha, vou errar menos do que eu já reconheço que está errado e vou buscar acertar mais. Eu achei o máximo que você foi lá comer pipoca com ele. É bacana. Isso é interessante. Daí você vai criando novas oportunidades, novos cenários. E claro, no meio da jornada, o resultado não vai estar concreto já. Você está começando uma coisa. Não dá para esperar. Agora ali, estou na primeira semana, segunda semana, estou começando a fazer as coisas certas, e eu já vou esperar que ele pare de beber já. Não. Isso vai ser um resultado de você focar no que você tem controle e fazer a sua parte o melhor possível. Então, no dia seguinte, ao invés de perguntar como é que foi a festa, você pode, ele saiu para fazer festa, né? Uhum. E você fez o que de bom nesse período, por exemplo? Passei o dia todo assistindo suas coisas, para aprender mais. Eu fui sair com minha neta para e ajeitava meus cabelos, estava tudo fechado, aí a gente deu uma voltinha no bairro, fomos tomar sorvete, eu e ela. Aí voltei e fui assistir as suas coisas no Instagram para me aprender, para ver o que eu ia fazer quando chegar. Mas não descobri. Então, isso diz o seguinte, não faz nada quando chegar, não tem que fazer nada quando chegar. Não é fazer nada quando chegar. Fazer alguma coisa quando chegar é você tentar controlar ele. Vem cá, peraí, forçar uma situação. Se ele chegar por acaso e falar para você, nossa, meu Deus, eu preciso parar de beber. Aí quem sabe você possa ouvir ele, fazer algumas perguntas. Mas agora você chegar ativamente e olha, só, você acabou de voltar de uma festa que talvez até você se divertiu, não é impossível ele ter se divertido. Não vale a pena no longo prazo, mas pode ter se divertido nessa festa. Aí como é que foi lá? Mãe, foi bom. Porque pensa só, se você chegar e falar, mas como é que foi a festa? Foi ruim. Viu, meu filho? Eu falei! Mesmo que você não diga isso, é aquele tom. E aí isso é muito, muito difícil pra gente engolir. Aí tem que engolir o próprio orgulho, como se estivesse cedendo a uma coisa, cedendo a razão para outra pessoa. Quando, na verdade, se ele próprio pensar nisso, é muito mais poderoso. Então não força isso. Se ele vier chegando falar sobre isso, se alguma coisa aconteceu lá, beleza. Agora, se não, vida que segue, não é por ali. Entendi. Então, porque se for boa a festa, você vai perder o argumento, você nunca se coloque numa posição em que você pode entrar numa disputa de argumentos e ainda que pode ser uma disputa que você fique sem argumento. Porque dificilmente você vai ganhar uma disputa de argumento com alguém, com qualquer um.
Em qualquer um. Ninguém gosta de perder a discussão de argumentos. Então não entra nessas. Eu deixei ele fazer a pergunta a mim. Se alguma coisa ele sentir, ele vem perguntar e eu vou me preparar para responder, né, doutor Vitor? E se for perguntar alguma coisa, era boa. Se divertiu? Foi bom? Foi legal? Foi legal. Então eu saí. Não precisa tocar no assunto álcool toda hora. Entendeu? Eu sei. Mas eu tô dizendo assim, se eu chegar e disser, mãe, fiz o que não era para fazer, bebi demais, eu digo o quê? É mesmo, meu filho? Por que você acha isso? O que foi que você achou de ruim? Mas por que você chegou nessa conclusão? Como é que foi? É mesmo, meu filho? Que mais? E por que você acha que aconteceu isso? Entendi. Só pergunta. Isso foi muito ruim para você? Mas interrogar, mas não tipo interrogatório. Tipo Só assim, perguntar. você procura, tá? Fazer perguntas que não dá para responder com sim ou não. Que ele pense. Isso. Para poder Por que você responder. faz isso? Para desenvolver, vai dando corda, deixa falar. Ele já tá com tudo ali. Só desenrola esse negócio. Às vezes, já aconteceu com você, que você tá meio angustiado, aí você começa a falar para um amigo, para alguém que você gosta, alguém que você respeita, assim, e aí você começou a conversar com aquela pessoa e essa pessoa começou a te ouvir. E aí você mesmo foi chegando a uma série de conclusões, ou ficou até mais leve. Não, as coisas ficaram mais claras agora. Já te aconteceu isso? Já sim. É 30 vezes mais poderoso um argumento quando ele sai da própria boca. Ele já está falando. É uma arte, eu sei isso. Isso é treinável também, tá, Rose? É algo que você vai treinando. Mas tendo essa mentalidade, você já começa a dar os seus primeiros passos. Entendi. Faz sentido? Aí é muito diferente de ele chegar no dia seguinte, você falar, olha, e aí, foi boa a festa? E ele vai falar, foi beleza. Tá bom. Eu não vou tentar, não, olha, meu filho, mas cuidado. Foi uma beleza hoje, mas no futuro... Não vai entrar por essa. Foi boa? Tá, me diverti também, foi muito bom. Não é por ali. Sinal vermelho aqui, deixa eu dar a volta. Não é por aqui. Entendeu? Entendi. E aí você vai focando no que você tem controle. Cada vez evoluindo mais. Se eu não sabe o quanto tira, sabe, né? Alivia o sofrimento de muitas pessoas. Eu, por exemplo, eu não dormia, eu ficava na janela esperando o filho chegar 2, 3 horas da manhã, que não existe, né? Não existe. Já me ajudou muito. É que quando você está com um problema sério na sua vida, você está sem ferramenta para lidar com isso, poxa, é um problema sério, é importante. Como é que não vai se sentir angustiado? Como é que não vai se sentir paralisado? Como é que não vai se sentir desesperado, às vezes, né? E aí, conforme você vai entendendo que tem ferramentas, você pode ter essas ferramentas, você pode utilizar essas ferramentas para chegar aos seus objetivos, eu acho que isso é o grande pulo do gato, né? Aí você não se sente mais tão fraco, impotente, né? Você vê que, poxa, não é fácil, mas é possível, né? E quem está ensinando o pulo do gato é o senhor. Fico muito feliz e torcendo por vocês. Foi um prazer falar contigo. Também, eu ainda vou entrar outras vezes, eu fico me segurando por conta que tem outras pessoas, mas as pessoas não entram, eu não entro. Entra. Assim, entra. As pessoas estão participar, tem que chegar mais cedo. Tem que chegar mais cedo. Se vai participar, você pode participar. Eu botei o telefone perto de mim desde 6h30 da manhã, aí fiquei o tempo todo fazendo uma coisa e outra dentro de casa esperando. Aí eu esperei, se ninguém vai entrar, vou tentar. Claro, não se iniba com isso aí. Você tem que lutar pelo que você quer. E os outros também que tem que lutar pelo que eles querem. Né? Quem vai selecionar sou eu. Um bom final de semana. E tudo de bom. Notificação pelo Telegram? O Telegram, o Instagram, no YouTube, tudo eu tenho baixo. E no Telegram eu mando o link direto quando eu entro, né? Pra ninguém perder. Fica direto aqui. Mas eu botei para não perder a hora que eu fico fazendo alguma coisa, aí eu direto no celular. Então tá, Rose, foi um prazer. Tá, depois me conta como é que foi. Quando voltou, como é que você se sentiu, como é que foi? Me conta depois. Ok.
Ok, tenha um bom final de semana, um restinho do final de semana muito em paz, com Deus. Tchau. Você também. Bom dia, tchau. Olha que interessante, olha que interessante. Uma pergunta aqui, ó. Olha, só para terminar isso aqui, só achei muito interessante. Ó, doutor, me desliguei emocionalmente do meu filho. Agora a distância ficou muito grande para ajudá-lo. Eu ainda vou ter a oportunidade de falar mais sobre isso, tá? Estou preparando alguns episódios, alguns temas para falar sobre isso. Existe um mito muito grande em relação a distanciamento, desligamento emocional, né? Em relação à dependência de álcool do seu familiar, e realmente ela causa muitos efeitos colaterais, tá? Realmente não é o caminho que eu acredito, não é o caminho que a ciência acredita. Eu sei que muitas pessoas pregam isso, né? Fazer desligamento emocional, mas é bem diferente do que eu prego aqui, certo? Então, eu também dessa forma, está contando, ó, a distância agora ficou muito grande para ajudá-lo. Esse é o grande problema. O desligamento emocional ele acaba não sendo uma ferramenta eficaz para fazer quem ama parar de beber. Mas eu vou preparar, eu gostei vou preparar para falar quase uma hora só sobre isso para explicar melhor sobre esse raciocínio, tá? Mas realmente eu também não acho que é por aí, tá? E é o que a ciência fala, que também não é por aí, certo? Mas foi um grande prazer, esse foi o 707 de hoje. Muito obrigado para você que assistiu no ao vivo, muito obrigado para você que está assistindo aqui no gravado, seja no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Foi um grande prazer. Se você quiser participar do 707 e ter suas perguntas respondidas, você pode ir no meu perfil do Instagram, @VitorBlasios, diariamente, às 7 e 7 da manhã, horário de Brasília. Foi um grande prazer. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau!